E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica para todos. Esse curso está disponibilizado aqui no YouTube de forma gratuita e nenhuma cópia ou outra plataforma está autorizada a utilizar essas aulas, pois está tudo disponível de forma gratuita. Se você verificou que tem alguma aula nossa aqui do canal em algum site que é pago, isso aconteceu devido a um problema que estamos tentando resolver de pessoas que estão abusando, baixando, roubando o nosso conteúdo e colocando de forma paga, um conteúdo pago. E eu não vou disponibilizar aulas de forma paga em nenhum momento para vocês. É tudo de graça, gratuito aqui no YouTube. Todas as nossas aulas de informática são gratuitas. Quer saber mais sobre isso, do que eu estou falando? Vai no vídeo do card que eu explico certinho o que está acontecendo. A nossa aula de hoje é sobre memória RAM. Se você conhece um pouco que seja de computador, você sabe que tem uma memória RAM. Existe memória ROM e também existe a memória RAM. A memória RAM ela é responsável por algumas coisas que eu vou explicar para vocês nessa aula. Eu me chamo Felipe Gabriel e sou o professor que vai conduzir vocês na aula de hoje. Para que serve a memória RAM? Entenda a função principal desse componente no seu computador. Você pode se perguntar, mas professor, todo computador tem memória RAM? Sim. Todo computador, a maioria dos dispositivos tem uma memória RAM, uma memória que ajuda, que desempenha uma função. Mas que função é essa? A memória RAM é um dos componentes, não mais importante no seu computador, porque todos os componentes, todas as peças do seu computador, o hardware em si, se você não sabe o que é hardware, você perdeu as nossas últimas aulas do curso de informática que nós temos aqui no YouTube, que você pode verificar e descobrir o que é hardware e também o que é software. Então, falando sobre o hardware, que no caso é a memória RAM, ele é um componente muito importante, porque ele trabalha, a memória RAM no caso, ela trabalha junto com o processador, transportando dados, informações de programas que estão instalados no seu computador. Um Google Chrome, por exemplo, que é um navegador de internet, ou mesmo qualquer outro, até um jogo que você baixa no seu computador, a memória RAM é responsável de transportar esses dados e trazer esse programa, abrir esse programa de forma mais rápida, te ajudar. Então, trabalhando junto com o cérebro do computador, que é o processador. Essa memória RAM tem um tipo de tecnologia que permite acessar os arquivos que estão armazenados no seu computador. Se a gente for comparar a memória ROM, que é a memória do HD, com a memória RAM, que é a nossa memória que transporta dados, que leva os dados do seu computador, a memória RAM não armazena conteúdos de forma permanente, como o HD, que tem a memória ROM, e lá você consegue colocar os seus arquivos, baixar jogos e fica tudo armazenado no HD. Depois você pode editar informações, criar uma pasta e depois excluir. Você consegue fazer modificações nisso aí, no caso do HD. Excluir, apagar, alterar, editar no HD. Na memória RAM isso não é possível porque essa memória não armazena conteúdos de forma permanente. Sobre a memória RAM, vocês precisam saber o que significa a palavra RAM. A palavra RAM vem de Random Access Memory, que em português significa memória de acesso aleatório. A memória RAM ela é responsável por dar agilidade e velocidade no funcionamento do seu sistema operacional, que é o sistema que você usa, pode ser o Windows, no caso da Microsoft, ou qualquer outro, Linux. Qualquer sistema que você usa tem memória RAM no hardware do seu notebook, computador de mesa ou qualquer outro dispositivo. Sem a memória RAM, os programas que você tem no seu computador instalados não iriam funcionar. Ou mesmo talvez iriam até funcionar, mas de forma bem lenta e ninguém gosta disso. Todo mundo gosta que as coisas se abram, né, ou venham a abrir no computador de forma bem rápida. Eu, pelo menos, gosto. E a memória RAM é responsável por isso. Só que há um tipo de memória
de acesso aleatório que não fica aí guardando as informações, como é o caso do HD. Algumas pessoas pensam que a memória RAM só está presente nos computadores, por exemplo, no notebook e no computador de mesa que eu citei aqui para vocês, mas até mesmo no seu celular. No smartphone que você tem aí agora, ele tem uma memória RAM, mesmo que pouca, ele tem memória RAM. Para abrir os aplicativos, é a memória RAM do seu smartphone que trabalha para abrir os aplicativos que você baixa. Então, a memória RAM está presente em tudo, até mesmo nos consoles, nos videogames. Sendo assim, a memória RAM é muito importante. Ainda falando sobre como funciona a memória RAM, ela também pode ser entendida como um espaço temporário de trabalho. É algo curto que você faz ali com curto prazo, no caso da memória RAM. Após você realizar ali a tarefa, os arquivos são retirados da memória e mantidos no HD. Então não fica tudo na memória RAM, não fica nada na memória RAM, na verdade. É realmente uma memória de acesso rápido. Diferentemente do HD, que os arquivos ficam lá por tempo indefinido até você excluir ou sei lá o que você vai fazer com os arquivos que estão no seu HD. Mas no caso da memória RAM não tem como acessar, porque a memória é uma memória de acesso aleatório. Agora vem ao ponto. Muita gente deve estar se perguntando, mas afinal, eu entendi o que é memória RAM. É uma memória de acesso aleatório, ela não pode armazenar, no caso, você não consegue guardar nada na memória RAM como você faz com HD, porque é uma memória que simplesmente ajuda a abrir aplicativos. Para o seu computador ou notebook, quanto de memória RAM é ideal para ele, para o seu computador ou notebook? O recomendado é 4 GB. Esse é um tamanho indicado até mesmo para aqueles Chromebook, onde o sistema ele opera em nuvem, mas são tarefas mais leves e cotidianas. Então aqui vem o ponto. 4 GB de memória é para quem utiliza o computador raramente, ou mesmo se você utiliza o computador só para fazer trabalhos de faculdade, só para navegar na internet, qualquer coisa do tipo. Não vá esperando que 4 GB vai fazer um milagre que você vai conseguir jogar e etc, que você não vai conseguir. Agora, se você quer trabalhar mais com o seu computador, quer utilizar ele de uma forma mais extrema, você precisa de mais memória. Por exemplo, os usuários que utilizam aqueles editores de imagem, editor de vídeo, que seja de forma básica, não muito avançada, porque tem aquele processo de renderização. 8 GB é suficiente, 8 GB de memória RAM. Agora, para jogos mais pesados, edições complexas de vídeo, modelagem 3D, que é uma coisa bem pesada, o indicado é ter, no mínimo, 16 GB de memória RAM. Para aqueles que desejam o máximo desempenho para abrir os programas com maior velocidade, trabalhar de forma mais suave nos programas de edição, nos trabalhos que você faz, se for uma coisa bem pesada. Eu já vi muita gente, por exemplo, que faz aqueles projetos de casa, que utiliza aqueles programas 3D, aquelas coisas bem pesadas, e que lá para renderizar demora horas. Você precisa de mais memória no seu computador para que tenha o máximo de desempenho. O recomendado é 32 GB ou mais de memória RAM. Vai gastar um pouquinho aí, mas o investimento vale a pena dependendo do trabalho que você exerce e do quanto você ganha aí para fazer esses projetos e edições e etc. O recomendável para quem é usuário simples, 4 GB, usuário intermediário, 8 GB, passou disso, aí você pode aumentar aí, colocar 16 ou 32. Se você faz live para alguma plataforma ou joga muito, quanto mais memória RAM, melhor vai ser. Os outros componentes também são importantes, mas a memória vai ajudar bastante para você abrir os seus programas e rodar ele de forma mais suave. Agora, o que é DDR3, DDR4 e DDR5? Você já deve ter se perguntado o que é isso. DDR vem do inglês, que é Double Date Rate, que é a mesma coisa que dupla taxa de transferência. Isso significa ou quer dizer que é o dobro de informação, o dobro de clock, de ciclo de clock sendo transferido. Lembra que eu falei para vocês que a memória RAM ela transfere dados, ela faz esse trabalho de transferir dados, e é por meio desse DDR, Double Date Rate, que a gente consegue identificar se essa memória ela é mais rápida na tecnologia ou não. Os números 3, 4 e 5 depois do DDR indicam a geração da tecnologia e cada evolução aumenta a taxa de transferência e quantidade de bits. Por exemplo, quanto maior o número, melhor é a memória RAM.
O que é mais importante na memória RAM? Geralmente, a unidade de velocidade é em megahertz, com esse pequena abreviação de MHz aí, megahertz. E é um fator importante para quem está procurando extrair o máximo de velocidade do seu computador e ter um pouco mais de, além de velocidade, também diminuir a latência. A quantidade de gigabytes não é a única, porque você pensa, olha, nós temos 4, 8, 16, 32 gigabytes, mas não é o único fator que você tem que levar em consideração na hora de escolher uma memória RAM. Lembre-se também que nós temos a velocidade de megahertz. Os gigabytes, voltando lá nos gigabytes, eles ajudam em multitarefas. No caso de você abrir vários programas, abrir várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo no computador. Mas a velocidade de clock, a velocidade da sua memória, que vai fazer a diferença para rodar alguns jogos, para abrir alguns programas mais pesados com mais agilidade no computador, é a velocidade de megahertz. Essa velocidade de clock da própria memória RAM vai controlar quantos dados por segundo a memória vai operar. Sendo assim, na hora de escolher a memória RAM, lembre-se de verificar tanto os gigabytes dessa memória RAM, conforme aí é o seu uso do computador, como eu expliquei para vocês, se você é um usuário simples, um usuário, né, que usa muito pouco, ou se você é um usuário intermediário, ou se você é um usuário top hard, né, que usa muito computador. E não se esqueça de verificar os megahertz da sua memória RAM, porque os megahertz, como eu expliquei, é a velocidade, vai dizer qual que vai ser a velocidade que essa memória RAM vai trabalhar, vai operar, e isso ajuda bastante para você aumentar, no caso aí, a agilidade do seu computador. Chegamos ao fim da nossa aula aqui do canal PHTech. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, para que eles possam chegar a conhecer o nosso canal e também o nosso conteúdo. Não se esqueça de comentar aí abaixo o que você achou dessa aula, a sua sugestão de vídeo novo ou mesmo seu comentário agradecendo pela aula. Qualquer coisa já é importante, já nos ajuda e nos incentiva bastante. Essa aula, repetindo, é gratuita. O curso de informática básica, nós vamos sempre aprofundar com conteúdos aqui para vocês, sempre será gratuito aqui no YouTube. Nós não vendemos nenhum curso e nunca vamos vender. Essa é a nossa essência, sempre grátis para todos vocês aqui no YouTube. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, eu fui!